Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, tá? Os 8º anos. Eu me chamo Pedro Vitor, como você já sabe, né? E a gente vai se acostumando aí com a fisionomia e com a imagem de cada um, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando sobre princípio multiplicativo. Iremos falar da segunda parte desse princípio, mostrando como se faz os cálculos para a gente chegar mais rápido na solução, ao invés de estarmos construindo as possibilidades, como a gente fez na aula passada, no qual isso leva um tempo razoável, tá bom? Você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode assistir a nossa aula através do computador, do celular, tá? Ou da TV, e para você acessar e assistir a nossa aula através do celular, tá? Você vai fazer o download aí do aplicativo, tá bom? No qual você vai entrar no aplicativo e vai fazer a participação da aula, tá bom? Você vai participar da aula aí de acordo com a necessidade, falando aí no chat. E eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Pedro, que vai fazer essa explicação relacionada aí ao aplicativo, tá bom? Então, ó, é o seguinte, para você fazer o download aí do aplicativo, tá? Você vai pegar aí, ó, o Billy vai colocar 2 QR Codes aí na sua telinha, certo? Esses QR Codes aí você vai pegar, tem um do sistema operacional Android e tem outro do sistema operacional iOS. Você vai pegar o seu celular, vai abrir a sua câmera, tá? E lá na sua câmera você vai colocar lá no seu QR Code, o QR Code do seu sistema operacional, tá? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e lá nessa loja de aplicativo você vai fazer o download do aplicativo, tá? Quando você fizer o download e baixar tudo bonitinho, lá dentro do aplicativo já vai pedir o seu login e a sua senha. O login você vai colocar a sua matrícula e a senha você vai colocar os 8 dígitos, do seu dia de nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá bom? Então é isso, Pedro. O pessoal aqui já está dando bom dia, né? Temos uma quantidade razoável de alunos aqui nos assistindo, tá? Isso é muito gratificante. O Luciano aqui já falou com a gente, certo? A Maria também. Então, mande seu comentário, tá? Participe da aula. Você sabe aí que é uma aula que a gente vem desde ontem falando em relação a esses princípios multiplicativos, certo? Vou pedir para a Billy aí deixar a tela cheia aí, colocando a imagem aí do aplicativo, tá? Para a gente dar continuidade à aula. E é de suma importância que você preste bastante atenção e também revise, tá? Quando você for dar uma olhadinha lá no YouTube, a gente tem um canal lá no YouTube, tá? O canal já está com mais de 8.300 inscritos, certo? É uma quantidade pequena ainda para a quantidade de alunos que temos na rede municipal, certo? Então, mande aí, compartilhe para o seu amigo, mande para todo mundo aí, pessoal da sua sala, para que eles participem também do nosso canal no YouTube, porque quando você perde uma aula, você tem a oportunidade de assistir ela lá no canal. Tem uma playlist lá, a playlist do 8º ano, e você pode acompanhar não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as outras disciplinas também, pela ordem cronológica lá da trilha, certo? Cada trilha, cada semana, a gente vivencia uma temática e nessa semana estamos falando de princípio multiplicativo, certo? Então vamos relembrar aí o que foi que a gente viu na aula passada, certo? Como foi que a gente encontrou determinados cálculos, certo? Para fazer e encontrar as possibilidades que a gente citou aí 2 exemplos, tá? Então vamos relembrar, a gente tem aqui, ó, o exemplo da menina que tinha aí 4 exemplos, 4 formas aí de se vestir, 4 tipos de blusas, e a gente viu aí que ela tinha 4 maneiras de se vestir. Claro, se tem 4 blusas, tem 4 maneiras de se vestir. Se tem 10 blusas, vai ter também 10 maneiras de se vestir, tá joia? Depois, a gente elevou o nível, a gente colocou aí 3 calças, certo? Então, agora aí,
quantas opções, de quantas maneiras essa jovem ela pode se vestir, tendo aí 4 camisas e tendo também aí 3 calças, certo? Então a gente observou que ela possui 12 maneiras aí de se vestir, certo? A gente tem a combinação aí de cada blusa para cada calça, certo? Então são 4 blusas, então a gente tem aí cada blusa pareando aí com cada calça, certinho? Depois a gente citou mais um exemplo aí, que foi o exemplo relacionado ao quadrado, e a gente precisava pintar esse quadrado, e eu coloquei aí 4 opções de cores, certo? Então, colocando aí 4 opções de cores, a gente vai ter 4 maneiras de preencher com alguma dessas 4 cores, tá? Esse quadrado. Logo após, elevamos o nível, que foi o que a gente fez. Colocou um círculo dentro desse quadrado e falei o seguinte, você vai ter que usar as 4 cores para pintar o quadrado e pintar também o círculo, sendo que a cor que está lá no quadrado não pode estar no círculo, certo? Existe essa restrição. Então, a gente viu aí também que temos 12 maneiras de colocar essa questão aí das cores sendo diferentes, tá bom? 4 cores aí para os quadrados, e aí a gente vai ter também as possibilidades das 4 cores também no círculo, sendo que não pode ser da mesma cor, certo? Então, foi isso que a gente viu na aula passada, e aí a gente calculou todas as possibilidades. Eu fiz várias perguntas para você relacionado a essa temática, tá? E aí a gente fez várias variações relacionando a essas perguntas. Eu perguntei para você, por exemplo, se a gente já tinha colocado as opções, porque quando a gente montou a problemática lá do quadrado, a gente fez ela da seguinte forma. A gente colocou a cor azul, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente colocou a cor azul nos quadrados e a gente viu aí quais são as opções de ter o círculo, tá? As cores do círculo. A gente viu aí, ó, amarelo, né? Laranja, vermelho e verde. E aí a gente fez para cada cor. O verde no quadrado e a gente viu as 3 opções de cores para o círculo. Depois o vermelho no quadrado, as 3 opções de cores para o círculo e por último o laranja lá no quadrado e as 3 opções de cores para o círculo. Aí depois eu perguntei o seguinte, estamos colocando primeiro a cor no quadrado e depois procurando as cores possíveis para o círculo. Será que a gente contou o inverso? A gente colocando as cores no círculo e depois procurando as cores possíveis para o quadrado, e vocês responderam aí brilhantemente, de forma rápida, inclusive, falando que sim, a gente já tinha feito esses cálculos e eles estão aqui, ó. Esses 3 aqui, ó, a gente tem os 3 com cores azuis no círculo e as 3 opções de cores para o quadrado quando o círculo ele for azul, tá? Depois a gente viu aí a questão do círculo ser vermelho, ó. Eu tenho uma opção aqui, a outra aqui e a outra aqui. As 3 opções com o círculo sendo vermelho e as outras 3 opções para o quadrado, tá? Depois a gente tem aqui, ó, o laranja, as 3 opções de laranja e aqui eu tenho as 3 opções de verde, certo? O verde estão aí no círculo e as outras 3 cores também relacionadas ao quadrado, certo? Então, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai encontrar um método, um cálculo possível para efetuar essas contas. Lembra que na aula passada, a gente resolveu o exemplo lá da roupa, colocando também o sapato, certo? E imagina aí se a gente começa a fazer várias ramificações. Eu coloquei 2 pares de sapato. Imagina se eu coloco aí 5 pares de brinco. Imagina se eu coloco aí 3 opções de meia. Imagina aí se eu coloco 7 pompons para amarrar o cabelo. Então, será que em cada opção dessa que eu vou colocando, a gente precisa montar todas as opções para encontrar o cálculo final, certo? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Billy, tu coloca a tela aí inteira, por favor, rapidão. Vou passar a palavrinha aqui para Pedro, que ele vai dar aí suas
considerações relacionadas ao tema, certo? E também ver aí como é que está a movimentação no chat, certo? Vamos lá, Pedro. Bom, pessoal, o pessoal está aqui no chat. O pessoal está dizendo aqui, Pedro, que só tem uma pessoa aí no estúdio, né? Galerinha. O pessoal está aqui participando, o Luciano, a Andriele, certo? A gente tem o Carlos também, tá? Cadê a galera de ontem, hein? Galerinha de ontem aí, o Luan, o Robert, pessoal do Dom Bosco. Sentindo a falta de alguns aqui, pelo menos nos comentários, tá? Provavelmente esteja assistindo aí a aula, só não comentou em nenhum momento, tá bom? Então, bom, pessoal, é necessário que você tenha essa ideia de contagem, certo? Para você resolver vários tipos de problemas, não só relacionado a essa temática, a esses dois exemplos que eu citei para você na aula passada, tá bom? Citei o exemplo aí do vestuário, né, da roupa, e citei aí o exemplo também das opções de pintar aí o quadrado e o círculo, certo? A gente encontra aí várias opções relacionadas a esses princípios multiplicativos, e eu acho que o tema ele já é bem intuitivo, né? A gente vai ver como é que a gente faz para fazer esses tipos de cálculos, tá? No dia a dia, certo? Uma das utilizações mais importantes, né, que a gente vê relacionado a esse princípio multiplicativo é em relação ao jogo de futebol, né? Quantos aqui do chat que está aqui participando? Luciano, você gosta aí de jogo de futebol? Provavelmente sim, tá? E a gente vê aí uma relação que existe nesse princípio multiplicativo relacionado ao jogo de futebol. Como assim, Pedro? A gente sempre tem um embate entre duas equipes, certo? Então, a equipe mandante, ou seja, a equipe que vai jogar no seu estádio, mandando o jogo, ela escolhe o padrão que ela vai utilizar. Eu vou usar, e pode notar que todos os times eles têm o padrão 1, o uniforme número 2, e em algumas vezes, e hoje está bem comum, os clubes estão lançando o padrão de número 3, tá? Como um meio de marketing e também para incentivar as vendas, certo? Então, o que é que a equipe fala? Antes do jogo, a equipe diz, vou jogar com o padrão 3. O padrão 3 de uma equipe geralmente é de cor bem assim, colorida, né? Um rosa, um amarelo. São cores diferentes das cores do clube, tá? Por exemplo, do Santa Cruz, o padrão 3 da equipe do Santa Cruz é o azul, certo? Então, a equipe diz qual é a camisa que vai utilizar. Eu vou utilizar, camisa azul, short azul e meião branco, tá? Então, essa informação, ela é passada para o clube adversário. Então, o clube adversário, dentre os seus 3 padrões, precisa escolher um padrão no qual não confunda, certo? As cores de padrão para não ter confusão lá na hora do jogo, tá? Também relacionado ao goleiro. O padrão do goleiro tem que ser de cor diferente do padrão do juiz, também para não causar confusão, certo? O Carlos aqui está dizendo que eu tenho um irmão gêmeo, é isso mesmo. O que está aqui de olho no chat é o que está de óculos e o que está ali dando aula é o que está sem o óculos. Beleza, Carlos? Então eu vou pedir aí para o Billy colocar a tela grandona, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje falando dessa temática relacionada aí ao princípio multiplicativo, tá bom? Então vamos lá, A gente vai relembrar aí e voltar para fazer a contagem desse exemplo que eu falei aqui da jovem, e aí a gente chega na conclusão, tá? Então eu tenho aqui, as 4 opções de blusas que ela tem para utilizar, certo? A gente viu aqui também no exemplo do quadradinho, a gente viu aí, 4 opções também de cores, certo? Depois a gente fez aí as ramificações, tá? Então, para a vestimenta, em relação à blusa da menina, a gente teve aí 4 opções. E em relação às cores também a gente teve 4 opções de cores, tá? Então, quando a gente relacionou aí, quando a gente colocou mais 3 calças, o que foi que aconteceu aqui? Observa. Para a camisa rosa, para a blusa rosa, a gente teve aí um total de 3 opções. Tá aí aparecendo o número 3 para você.
Para a blusa azul, a gente também teve aí mais 3 opções, certo? Está aparecendo ali o número 3 para você. Essas 3 opções são as combinações, tá joia? A gente pode combinar aí 3 formas de se vestir com a blusa azul e as 3 calças. Quando a gente vai para a blusa verde, a gente também tem aí mais 3 opções. E quando a gente vai para a blusa do São João, né, que eu brinquei e falei ontem, a gente também tem aí mais 3 opções. Então, será que você já está encontrando um padrão relacionado a tudo isso que eu estou falando aqui? Observe o seguinte, para cada blusa que eu falei aqui, a gente teve um total de 3 opções. E quantas blusas a gente tem aí? A gente tem 4 blusas. Então, a gente tem um total de 12 maneiras de se vestir aí com essas 4 blusas e 3 calças. Observe aí, vamos pensar o que foi que a gente fez com esses números para que a gente chegue aí no valor de 12, tá? A gente teve 3 calças e teve 4 blusas. Então, pensa comigo aí, tem 3 numerozinhos aí aparecendo, circulado aí para você. Eu tenho 4 maneiras de se vestir aí a blusa, 3 maneiras, 3 opções de calça. Então, a gente teve um total aí de 12 maneiras. Qual é a operação que eu faço com o 3 e com o 4 para que o resultado ele seja igual a 12? Esse é o tema da aula, princípio multiplicativo. Eu vou só apenas multiplicar o 4 vezes o 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Tchandã! Entenderam agora? Ficou fácil aí, tranquilo? Então, não precisa você estar fazendo aí e exemplificando e anotando cada opção, certo? Basta você efetuar o princípio multiplicativo e multiplicar aí as opções que ele tem de blusa vezes as opções que ele tem de calça. E aí você vai encontrar como resultado o 12. Pedro, a mesma coisa serve para a questão dos lápis? Sim. Por que serve para a questão do lápis? Porque eu tenho 4 maneiras para colocar aí a cor no quadrado, certo? Mas na cor aí do círculo, das 4, eu preciso eliminar uma, que é a mesma cor que eu pintei o quadrado, certo? Então, eu coloquei aqui 4 opções para o quadrado e 4 opções também para o círculo, sendo que eu tenho uma ressalva. Qual é essa ressalva? É de que a cor que está no quadrado não pode estar no círculo e vice-versa. A cor que está no círculo não pode estar no quadrado, certo? Então, de todas essas opções que a gente tem para pintar o quadrado e para pintar também o círculo, certo? Eu preciso eliminar esse tipo de opção, por exemplo, tá? Pintar o quadrado de azul e pintar a bolinha de azul, certo? Isso aqui, ó, não pode, tá joia? Então, eu tenho ali, ó, para pintar o quadrado eu tenho 4 maneiras e para pintar o círculo eu tenho apenas 3 maneiras, porque a cor azul eu preciso eliminar, se eu pintei de azul o quadrado, tá joia? Mesma coisa serve também para o verde, mesma coisa serve também para o laranja e a mesma coisa também serve para o vermelho, tá certo? Essa opção aqui não é válida, tá bom? Então, se eu pinto de 4 opções, se eu digo que eu vou colocar 4 opções aí no círculo, certo? Eu tenho 4 maneiras para pintar o círculo, mas para pintar aí o quadrado, eu só vou ter um total de 3 maneiras, certo? Ficou claro aí para você? Alguma dúvida? Fala comigo aí no chat, certo? Que já já o Pedro ele vai dar uma olhadinha e vai dizer como é que está lá a movimentação, tá bom? Então, vamos pensar, pensa comigo aí, certo? Como é que a gente vai fazer o cálculo, tá? Da mesma forma que a gente fez o cálculo lá, referente à vestimenta, qual é o cálculo que a gente tem que fazer com esse 3 e com esse 4 para a gente encontrar as 12 maneiras que a gente viu de opções de pintar o quadrado e o círculo, certo? Pode notar que eu coloquei, ó, 4 no quadrado e 3 opções no círculo. Mas eu coloquei também, ó, 3 opções no quadrado e 4 opções no círculo, certo? Por onde você começar é que vai dar a ideia da outra opção. Se você começar pelo círculo,
você vai colocar 4 opções de cores lá no círculo, mas no quadrado vai colocar apenas 3. Se você começar pelo quadrado, você vai colocar as 4 opções de cores no quadrado, mas no círculo você vai colocar apenas 3 maneiras, certo? Então a gente viu aí que a relação dessas cores dava 12 maneiras. Então pode notar, ó, eu tenho aí, ó, 3 e o 4 e o resultado é igual a 12. Qual é a operação? Agora está muito claro, né? A gente vai fazer o quê? A multiplicação desses valores, certo? Eu vou multiplicar as 3 maneiras que a gente tem de pintar o círculo vezes as 4 maneiras que a gente tem de pintar o quadrado, certo? E encontramos aí as 12 maneiras, as 12 formas da gente resolver, certo? Vocês lembram desses probleminhas aí que a gente colocou na aula passada? Num caso da menina ali com as vestimentas, a gente adicionou 2 sapatos, tá? E no caso aqui das cores, eu coloquei um monte de cores, meu filho. Alguém contou aí? Alguém contou quantas cores eu tenho aqui de opção? Que a gente colocou tom sobre tom, um verde claro, um verde escuro, um azul anil, um azul lilás, certo? Então conte aí quantas opções de cores a gente tem para a gente pintar aí esse quadrado. E aí eu coloquei não só um círculo dentro dele, eu coloquei mais 2 polígonos, certo? Então como é que a gente faz para encontrar as maneiras e as possibilidades que a gente tem de fazer a pintura daquele exemplo lá do quadrado, certo? Ou fazer também as combinações quando a gente adiciona os 2 pares de sapato aí nas opções de vestimenta daquela jovem, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar aí esse resultado através do princípio multiplicativo, certo? Antes da gente ver aqui o resultado, eu vou passar a palavrinha aqui para o Pedro, certo? Vou deixar aqui, pedir para o Billy deixar a tela cheiona aí, tá? Para que ele faça as suas considerações referente a essa temática e veja aqui como é que está a questão do chat, certo? Então, deixa eu só me preparar aqui, ó. Aí. Então, a relação, pessoal, que existe quando a gente fala desses princípios multiplicativos, ele é bastante interessante porque você vai começar a ver que existem muitas formas, certo? De você ramificar todas essas questões. Quer ver um exemplo bem prático que afetou diretamente aí a sua vida? Imagina aí os números do telefone. Eu acho que você não é nem dessa época, né? Tu sabe aí, Billy, quantos anos faz que adicionaram o número 9 na frente do número? Faz tempo, pô. Deve fazer aí uns 5 anos, tá? Que foi adicionado o número 9, tá? No dígito lá do número do telefone. O telefone ele era composto por 8 dígitos só, tá? Tanto o telefone convencional quanto o telefone celular, certo? E aí, eu acho que há uns 5, 6 anos atrás, foi adicionado o número 9 na frente, certo? Quem lembra aí, fale comigo, tá? Então, quando foi adicionado esse número 9, muita gente ficou sem entender, tá? O porquê de adicionar esse número 9 aí nas opções dos números, certo? E isso se dá pela forma de combinação de números, porque a quantidade de números de telefones celulares estava num nível tão alto que acabaram as opções de números, certo? Você iria começar aí a repetir os números, tá? E aí, como é que faz? Acaba a quantidade de números e aí já era, né? Vai ligar para quem? Como é que alguém vai adquirir um número de celular, tá bom? Então, foi adicionado aí o número 9, tá? Para a gente criar mais opções de números. E ainda fizeram diferente, né? Já que existe o DDD, você pode notar, não sei se alguém já notou essa questão aí, que a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente tem o DDD daqui de Pernambuco, né, da região metropolitana, que é o 81, a gente tem várias opções de números de telefone, certo? Quando a gente vai para Paraíba, por exemplo, que o DDD é 83, a gente tem essas mesmas numerações que tem aqui, tem lá, certo? Por isso que algumas vezes alguma pessoa pode ligar para você e dizer que foi confundido, liguei para o número errado, mas às vezes ligou para o número certo, sendo que com o DDD o quê? Diferente, certo? Então a ideia de colocar o número 9 nos números
É justamente para aumentar a quantidade de possibilidades que a gente tem, certo? Mesma coisa também em relação à placa de carro, certo? Você pode notar que na placa de um veículo, tá? Os de antigamente, né? Não vou nem falar dessa questão do Mercosul agora, tá? Mas os de antigamente tinham 3 letras, certo? A placa era composta por 3 letras, seguidas aí de 4 números, tá? Então, a gente sabe que as letras do nosso alfabeto temos 26 letras e os algarismos, a gente tem 10 algarismos, que vai do 0 até o 9. Então, se você aplicar o princípio multiplicativo que aprendemos aqui na aula de hoje, você encontra o total de possibilidades de placas que a gente pode ter, certo? E vai chegar um momento também que essas placas, essas possibilidades de placas, elas vão se acabar, certo? E aí a gente começa a perceber a relação que existe entre esses números que eu falei aqui, por exemplo, da vestimenta da menina, com a relação também com a quantidade de cores que a gente pode colocar naqueles polígonos, tá? Porque imagina se não tivesse aquela restrição lá de ser a mesma cor. Qual seria a multiplicação que a gente ia fazer? A gente teria 4 opções para o quadrado e teríamos 4 opções também para o círculo. Então, o princípio multiplicativo aí não seria 4 vezes 3, seria 4 vezes 4. Então, é essa a ideia que eu quero que você tenha. A gente teria aí um total de 16 opções, tá joia? Então, essa é a ideia que eu quero que você tenha em relação a essas questões, tá? Envolvendo o princípio multiplicativo. Outra opção que eu vou falar aqui rapidinho para voltar ali, o meu tempo já está estourando, né? O Pedro, comentarista, fala demais. É o seguinte, vocês lembram que lançaram nos celulares, que também faz um tempo, né? A questão daquela senha que você colocava riscando, certo? Hoje em dia continua tendo essa opção de colocar a senha riscando, mas as opções de você colocar a senha digitando era apenas com números, certo? Então, para aumentar a possibilidade, colocaram essa senha aí riscando a tela, certo? E também colocaram a senha adicionando as letras. E aí as possibilidades de senha se multiplicaram, tá bom? Então eu vou pedir aí para o Billy colocar a telinha cheia, certo? Que o Pedro, o professor, né, vai continuar e vai mostrar essa questão aí para vocês, tá bom? Então vamos ver aí como é que fica essa questão dos cálculos através do princípio multiplicativo envolvendo aí as vestimentas da menina aí com a camisa, eu tenho 4 opções, vezes as 3 opções de calça, vezes as 2 opções de sapato. Então, quando eu faço essa multiplicação aí de 4 vezes 3 vezes 2, eu encontro a quantidade de maneiras possíveis, que é igual a 24, certo? Como é que a gente faz aquela questão lá dos lápis, que eu coloquei um bocado de opções e coloquei 3 polígonos lá? O que é que você vai fazer? Pega a quantidade de lápis, certo? Vezes a quantidade de lápis menos 1, vezes a quantidade de lápis menos 2 e assim por diante, certo? E aí você vai encontrar a quantidade de possibilidades que você pode pintar aquela figura, certo? Só você efetuar aí a multiplicação, tá joia? Então, na próxima aula, o que é que a gente vai ver? Observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um código, certo? Para colocar aí uma senha para colocar aí, certo? Quantas opções eu tenho? Eu tenho 4 dígitos, a senha é composta por 4 dígitos. Quais são as possibilidades? Eu posso colocar a letra A, B, C ou D. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver de quantas maneiras a gente pode escrever essa senha, tá joia? Então me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí da aula do Pedro professor e do Pedro comentarista, tá bom? Qualquer dúvida é só falar com a gente no chat ou através do comentário lá no YouTube, tá bom? Um cheiro no seu coração, fiquem com Deus e fui!